Oi, pessoal, eu sou a professora Ivana e hoje eu vou falar com vocês sobre a função poética da imagem. Vocês podem se lembrar, talvez, da aula passada, a gente falou da função mágica da imagem. Se vocês olharem para essa figura aqui da esquerda, vocês vão se lembrar que ela é uma figura de, né, uma pintura rupestre que representa aí um bisão, que era um tipo de bovino que existiu e existe até hoje, talvez não o mesmo. E aqui essa imagem ela foi, né, ela foi encontrada na caverna de Altamira, na Espanha, e foi registrada, né, ela foi criada há 15.000 anos antes de Cristo. Então vocês podem se lembrar que é uma imagem, né, com a representação naturalista. Ih, tá passando um carro. Com a representação naturalista de um bisão. Notem, né, a semelhança que ela tem com o bisão encontrado no mundo na natureza, a riqueza de detalhes, a cor. Então, tudo isso por quê? Porque aquelas pessoas, dizem os teóricos, acreditavam que se elas pudessem se apropriar da imagem do bicho que elas iriam caçar no dia seguinte, por exemplo, elas teriam mais controle, mais domínio sobre esse bicho. Então, quando a imagem entra no lugar da coisa que ela representa, a gente pode dizer que a gente está perante aí a função mágica da imagem. Só que nenhuma imagem tem uma função apenas. As imagens geralmente podem ter mais de uma função. Todas elas vão ter a função estética, que é a função, né, que prima pelo bem-fazer dessa imagem. Agora, cuidado, não confundam bem-fazer com o fazer bonito, com o belo, não tem nada a ver. Na verdade, esse bem-fazer, no caso, vai servir a função principal dessa imagem. No caso desse bisão pré-histórico, era a função mágica. E o que é esse bem-fazer? O que eu preciso? O que essa imagem minha precisa para que eu alcance o meu objetivo principal com ela? Nesse caso, se é a ideia é se apropriar o mais fielmente possível da imagem desse bicho, então ele tem que ser uma representação naturalista. Eu tenho que alcançar a representação da cor desse animal. Eu tenho que. Não é de qualquer maneira que eu vou fazer essa pintura, que eu vou capturar essa imagem. Ela é sagrada, ela tem todo um ritual para fazer isso, então não é para qualquer pessoa ver. Então estão vendo que todo esse fazer é um bem fazer, ele é bem feito por quê? Porque ele vai auxiliar a alcançar essa outra função dessa imagem. Ora, se a gente olhar aqui para essa figura da direita, que tem o mesmo tema dessa figura da esquerda, é um bisão também. Mas notem que essa imagem ela é de 2009, foi feita por um grupo de artistas, artistas, né, que a gente chama de arte urbana, quer dizer, nos espaços urbanos, quer dizer, dentro da cidade. E elas também usam o mesmo tema, bisão. Só que a função dessa imagem não é uma função mágica. A função que predomina nessa imagem é a função poética. Ou seja, é uma imagem feita já por uma sociedade que separou a, a criação, vamos dizer assim, artística de qualquer interesse mágico ou religioso.
Aqui a função estética ela tem um peso muito maior do que nessa imagem cuja função era mágica. Por quê? Notem que nesse bisão, embora ela pegue a silhueta, né, natural, né, ou naturalista, perdão, desse animal, veja que na pata, na representação dessa pata do animal, isso aqui as artistas deixam claro que é só um recorte, então elas não estão preocupadas em captar tão naturalisticamente esse bisão. Aliás, elas não pintam somente bisão, elas colocam outros animais selvagens também, animais mais contemporâneos, né? Como também, né? Coincidentemente, havia veados também na pré-história. Assim, aqui elas já mostram ursos e notem, e aqui um lobo. Notem que esses animais selvagens estão invadindo aqui os muros da cidade, de uma grande cidade. Ora, a cidade é um ambiente artificial criado pelo ser humano. Então, o que será que essas imagens nos dizem ou nos apontam? A gente pode arriscar dizer que esses animais invadindo os muros da cidade, né, eles talvez, né, com eles, as artistas estejam criticando essas relações conflituosas que o ser humano estabelece com a natureza. Como esses animais, essas figuras de animais, elas são feitas com pelo artificial cortado e colocado em adesivo nas paredes da cidade, a gente também possa dizer que aqui, né, nessa imagem do lobo aqui, né, isso está bem mais visível. Elas também podem criticar a matança desses animais selvagens simplesmente para usar a pele ou a maquiagem, para fazer maquiagem, que é uma coisa que acontecia e infelizmente acontece até hoje. Então a gente vê aí que essa imagem tem essa função, né, de criticar, de apontar uma ideia, mas olha só como a maneira de construir essa crítica, ela importa muito mais nesses trabalhos. Então aí a gente diz que a função estética ela é muito mais privilegiada do que qualquer outra função e ela anda tão imbricada junto com o que ela comunica que fica muito difícil a gente separar as funções dentro dessa imagem, né? Até onde começa a crítica, até onde começa a estética e termina uma e outra, não dá para saber. Quando a gente tem essa característica que é a função estética e o que essa imagem comunica, elas são tão imbricadas, a gente já está falando de uma função poética da imagem. Aqui a gente tem um outro exemplo de sticker, né, ou essa técnica que o grupo Neozoom, que é o grupo dessas artistas, utilizou. Notem aqui que é um outro tipo de adesivo, não coloca um pelo artificial de animal, e é simplesmente um adesivo que você coloca. Se vocês notarem, olha só, cada imagem dessas fala de uma coisa, então remete a um outro discurso imagético, que não é o mesmo do grupo Neozoom. Outra manifestação aí das artes, né, do espaço urbano, é essa que vocês estão vendo agora, que é a pichação. Muita gente pensa que a pichação não é arte ou que não pode ser considerada arte. O professor Gustavo La Sala, da Universidade de São Judas, pensa o contrário. Se vocês notarem essa imagem aqui, ela tem também todo um bem-fazer, ela tem função estética. Não é qualquer membro das gangues de pichadores que tem a licença do grupo para ir pichar o nome do grupo ou usar o tipo de letra do grupo, não. Então você passa, né, você se é um pichador, você passa por um treinamento ali, por um estudo quase que monástico, para aprender a desenhar essa letra, a fazer o desenho dessa letra, para ter a licença do grupo de poder usá-la, de poder pichar.
O professor La Sala, ele estuda principalmente os pichadores da década de 80 e 90, que tinham um perfil específico, um pouquinho diferente do perfil dos pichadores hoje. Embora, né, isso não quer dizer que tenha terminado. Muitos desses pichadores da década de 80 e 90 eram pessoas que vinham de locais não muito privilegiados socialmente e financeiramente. Então eram pessoas que se sentiam excluídas dos bens simbólicos da sociedade de consumo. Então elas muitas vezes não tinham acesso a uma boa educação, uma boa moradia, não tinham sequer o direito de sonhar com um emprego melhor, com um futuro melhor, vamos dizer assim. Então, se um dia essas pessoas se sentiram excluídas, agora elas vão excluir. Como? Primeiro, se vocês repararem aqui nessa imagem, é muito difícil a gente identificar o que está escrito. Mas está escrito algo. É que apenas as pessoas ali do grupo dos pichadores conseguem identificar e ler o que está escrito. Então, se essas pessoas um dia foram excluídas desses bens simbólicos da sociedade de consumo, agora elas também excluem a sociedade de consumo, as pessoas que né, têm condições aí de frequentar uma escola, de ter um emprego, etc. Eles também excluem essas pessoas da leitura dessas mensagens, dessas palavras. Outra coisa, se vocês podem ver aqui nessa imagem, é que o local também conta muito. Então, quanto mais você invadir as paredes, quanto mais alto for, quanto mais difícil for o lugar que você conseguir pichar, mais prestígio você vai ter dentro dos grupos de pichadores. E mais visível é esse seu grito silencioso, essa sua marca que você deixa pelos muros da cidade. Você pichador, eu estou dizendo, tem esse reconhecimento aí dos outros grupos de pichadores e também chama a atenção dessa sociedade que um dia te excluiu. Notem que um desenho rápido, ele não tem tempo, porque geralmente essas pessoas entre as décadas de 80 e 90 e até hoje também, não tem muito tempo para ficar ali, elas não têm permissão para pichar, né, ou para escrever ali, então elas têm que fazer a coisa rápida. Então tá vendo, tem todo um porquê da concepção dessa imagem ser do jeito que ela é. Aqui a gente tem um exemplo de um dos grupos muito famosos aí de pichadores da cidade de São Paulo, que é o Lixoma, também citado no livro do professor La Sala. E notem que o jeito desse grupo escrever, ele resume bem esse jeitão da letra que a gente encontra aqui na cidade de São Paulo, que é o tag reto. Vejam, é uma letra que privilegia as tintas escuras e as formas angulosas, quer dizer, retas, que remetem aí, diz o professor La Sala, aos prédios, né, a arquitetura da cidade e esse clima cinzento, frio e também poluído da cidade. Pessoal, a gente consegue então ver que a pichação ela tem um porquê de ser, ela tem aí a sua função estética muito acurada e é também uma mensagem de protesto, não uma mensagem, ela é uma imagem de protesto. Então você tem aí imbricado nesse fazer dessa letra esse jeito de fazer com esse porquê do protesto. Então a gente tem aí esse fazer pensante das imagens geralmente associadas ao meio da arte. Então a gente pode sim chamar a pichação de arte. Quem quiser se aprofundar mais pode procurar o livro do Gustavo La Sala, Pichação não é pichação, uma introdução à análise de expressões gráficas urbanas. Tem muito livro também sobre sticker, mas está em inglês, mas isso é uma bobagem, vocês podem procurar no Google sticker arte, põe um ezinho no final que vocês vão achar muita coisa em português. Um vídeo imperdível para quem quer saber mais sobre a pichação,
como forma de arte é Luz, Câmera e Pichação, do Gustavo Coelho, Marcelo Guerra e Bruno Caetano. E quem quiser ver mais imagem do grupo Neozoom, eles têm um site, é só consultar aí. Pessoal, muito obrigada e até a próxima!